Pronto, falou em meditar, já fica todo mundo assim, meu Deus, meditar é para monge, não é para mim. Eu tinha essa ideia, mas depois que eu comecei a ler o livro de Ouro de Saint-Germain, eu entendi que é, eu não preciso meditar igual os monges lá do Tibete, de algum lugar assim. Não, eu posso fazer o que ele fala aqui o tempo todo, é praticar o silêncio, aquietar o externo. Ok? Então, eu sou Fátima Cris e eu sou uma buscadora das verdades universais. E eu comecei aqui pelo livro de Ouro de Saint-Germain. Então, eu queria trazer o capítulo 9. O capítulo 9 é sobre meditação. Então, tem muita gente que não consegue meditar. Por muito, muito tempo eu falava assim, eu vou meditar. Comprei até um curso, eu assisti o curso todo, eu fiz as práticas ali na hora, mas depois que o curso acabou, eu deixei para lá. Mas aí, quando eu comecei a ler o livro, né, isso já tem tempo, eu comecei a ler, ele sempre fala, aquieta o externo, deixa, entra em silêncio. O que é isso, se não uma meditação? Então, cada um vai achar o seu jeito, a sua forma de fazer uma meditação de aquietar o externo, deixar o externo caladinho lá. Não, fica aí agora quietinho, deixa eu me concentrar aqui no que eu quero, no que eu preciso, nos meus pensamentos. Porque se a gente não aquieta o externo, a gente vai estar sempre com a mente trabalhando. Se lembra que eu falei das ondas beta? Vão ficar reverberando o tempo todo. E a gente, para se acalmar, para poder entrar num estado meditativo, a gente precisa baixar a nossa onda, né? Que ela vá para um estado alfa, teta, né? Se você conseguir ir mais longe. Mas o mais importante é que sabemos que nós temos 70, mais de 70 mil pensamentos por dia. É o tempo todo. Eu estou aqui agora, eu estou pensando na tela, não sei o quê. Tudo aqui ao meu redor está se comunicando comigo e eu estou pensando no que eu estou vendo. E mais também no que eu estou falando para vocês. Então, nossos pensamentos, eles são assim, intensos o tempo todo. E quando é que a gente consegue relaxar? Quando a gente entra nesse estado de silêncio. Ok, eu vou fechar o olho e não vou me conectar com nada. Mas isso é tão difícil, porque quem não tem prática fica perdido nesse momento de, ai, senta, eu vou relaxar, mas não consegue. Incomoda as costas, incomoda não sei o quê, pega um travesseiro, pega isso, pega aquilo. É o tempo todo a gente arranjando uma desculpa. Comigo é assim. Quantas vezes eu não comecei, não, agora eu vou ficar aqui. Não dá 10 minutos, eu já saio para outra coisa. Não, eu me programo para uma coisa, ou seja, quando eu estou lá fazendo outras coisas, eu me programo. Ah, não, eu vou meditar, vou fazer isso, fazer aquilo. Tantos minutos. Não dá. Só que se a gente for aos pouquinhos, aumentando, mas com essa. É como se fosse uma PNL. Você troca a palavra, em vez de meditação, você fala momento de silêncio, estou aquietando o externo. Fala alguma coisa diferente para poder enganar o ego. Se lembra daquele o ego que fica controlando tudo? Não, meditar você não vai, não. Está pensando o quê? Não vou deixar você meditar, não. Então você tem que se enganar para poder você clarear os pensamentos e saber assim, poxa, eu tenho um momento, eu tenho como pensar, tenho que ter clareza. Não, a gente só fica respondendo, reagindo a tudo que está aqui na nossa frente. Ah, aconteceu uma coisa, não, vou lá resolver. Ah, não tem mais isso para fazer, vamos. É o tempo todo, a nossa mente não para de trabalhar. Então, com esse capítulo aqui, o capítulo 9, o São Germain, ele traz essa mensagem para a gente aquietar o externo, entrar no silêncio e aí sim ter clareza nos nossos pensamentos. Porque, se lembra, o pensamento e o sentimento, eles unidos, vou até anotei aqui uma coisa que ele falou, é o único poder criador. Se você não tem um pensamento certo, você não consegue pensar com clareza o que você quer, e o seu sentimento está sempre de pânico, de resolver problema, de luta, de guerra, você não consegue alinhar um com o outro e você não consegue criar nada. Então, no momento que você tem um pensamento, você cria o sentimento, agora sim, eles unidos, eles vão criar a vida que você quer, mas se você não tem direção, você não tem esse momento aqui da meditação, do silêncio, você realmente não consegue criar nada. Eu estou falando isso pela minha experiência. É ter um momento de silêncio. Às vezes eu não consigo parar de pensar. O que que eu pego? Eu pego um livro, vou ler, mas um livro metafísico, um livro espiritual. Pego a Bíblia, pego outros ensinamentos budistas, que eu tenho aqui várias coisas.
Vou pegando, posso ler até aquele livrinho de orientação de cartas de tarô, né? Você pega uma carta, você lê alguma coisa ali e você vai acompanhando. Mas é um livro que vai te levar para um outro lugar. Aí você fica aquele minutinho ali só pensando naquilo que você está lendo. Mas não. Às vezes a gente está fazendo alguma coisa e está ligado em outra coisinha, está acontecendo fulano ali. A gente é assim o tempo todo. A gente deixa o celular do lado, a gente não consegue mudar de 25 em 5 minutos. Então, a gente tem que se controlar. Primeiro, se disciplinar de como nós vamos dividir o nosso tempo. Então, a meditação, ela vai fazer, não é a meditação, mas assim, esse silêncio, ele vai fazer toda a diferença na nossa vida. Então, o que o Saint Germain ele quer dizer, olha, você vai praticar o eu sou, você vai colocar o cinturão eletrônico. Então, todos esses ensinamentos, cada capítulo, é como se fosse um crescendo para a gente entender a nossa essência. E tem um momento que a gente, sim, ok, mestre, estou pronto, sou o discípulo, como é que eu faço agora? Aí ele dá todas essas aulas são para dar pontos, pílulas de conhecimento, de sabedoria. Vai por aqui, vai por ali. Mas a gente tem que olhar, refletir e pensar: é isso mesmo que eu vou conseguir fazer? Eu não estou conseguindo meditar? Como que eu posso fazer isso de uma forma diferente? É isso a gente saber adaptar o que ele está ensinando aqui no livro de Ouro de Saint-Germain, o que ele está ensinando à nossa própria vida, ao nosso próprio jeito de viver. Porque eu não sou igual ao meu filho, eu não sou igual ao meu marido, não sou igual a ninguém. Cada um tem o seu jeito de fazer as coisas. Às vezes aqui a gente quer controlar todo mundo do jeito que nós somos, mas isso não é verdade. A gente não consegue fazer esse tipo de coisa. Então, o mais importante que ele fala aqui, né, dentre várias coisas que ele fala, é a nossa capacidade de, nesse momento, com esses 1000 pensamentos que passam na nossa mente, a gente silenciar e corrigir os pensamentos. Você lembra da autocorreção que eu falei no outro vídeo? A autocorreção, a gente tem um direcionamento para o pensamento. Se a gente está pensando coisa ruim do outro, vamos parar com isso, porque aquilo que a gente pensa está se criando em nós. É como se a gente estivesse acumulando um banco energético de coisa negativa. Você quer que todo mundo se exploda, né? Não, porque se você direcionou esse pensamento, esse sentimento, você criou isso em você. Mesmo que ele não se apresente na sua vida agora, ele vai ficar acumulado. Aí, se você continuar o tempo todo desejando que as pessoas se deem mal, que as pessoas isso, que aquilo, vai estar acumulado. E um dia, tudo aquilo ali que você acumulou dentro de você, ele vai se tornar presente na própria vida. Então, para que isso não aconteça, para que aquela energia negativa acumulada ela não se apresente na minha vida, na vida de quem está pensando, é deixá-la para lá e começar a praticar mais boas ações, mais bons pensamentos. Silêncio. Quer dizer, um silêncio em que você não pensa nem mal nem bem, você fica ali só neutro, né, um ponto zero. Você consegue isso? Se você não consegue, pega um livro metafísico e manda bala. Então, por isso que muita gente hoje fala assim, eu li a Bíblia não sei quantas vezes. Sim, porque é um livro que ele te traz paz, ele te traz assim, né, um alívio. Não só a Bíblia, mas tem outros, mas você pode ler também. Ler qualquer coisa que te leve para um estado de calma, tranquilidade, que você não fique tão intenso, tão perdido naquele momento ali de vingança, tem que dar resposta, tem que. Não vai ficar assim, isso não vai ficar assim, não. Eu vou lá, eu sei quem eu sou, eu faço e aconteço. Quer dizer, quando a gente diz isso, eu faço e aconteço, é porque a gente está, sentimento está carregado de raiva, carregado de ódio, ressentimento, má, tudo, e a gente vai lá. Ou seja, a gente só está com uma coisa negativa. E isso vai gerar o quê no futuro? A gente já sabe, né? Então, o livro de Ouro de São Germain, ele vem ensinar a gente a corrigir nossos pensamentos, entender que tudo que a gente fala vai se acumulando. Então, se a gente começar a falar coisas boas, pensar coisas boas, fazer coisas boas para nós mesmos,
Porque quando você ilumina ao seu redor, você ilumina todos que vão. Então, é como se você tivesse assim, tão energizado que as pessoas começassem a sentir a sua própria energia, a sua própria luz. Então, é isso que a gente precisa praticar. E aqui ele fala, né, uma coisa importante, que a humanidade hoje está procurando paz. Eu fiz um curso recentemente e a menina ela falou assim, né, cada um dizendo, né, qual é o ponto que a gente está querendo se desenvolver. Aí ela falou assim, eu quero paz. Aí depois, numa outra aula, ela falou assim, mas, meu Deus, eu pedi paz e só está vindo gente para eu resolver problema, para não sei. Mas é o quê? Não só uma pegadinha do universo, uma pegadinha do todo, ou seja, ela quer paz, mas só vem gente ao redor dela para poder encher o saco. Mas o que que isso está querendo dizer? O que que essa situação está querendo dizer? Ok, eu vou te dar uma chance para você ter paz. Você é capaz de ter paz, mesmo com todas essas pessoas te irritando, né? Falando na sua cabeça, ou você vai entrar, você vai deixar a paz de lado e vai começar a interagir com todo esse conflito que está aí. É isso, é assim que o universo funciona. Você pede uma coisa, ele vai te dar de uma forma contrária. Quer dizer, na sua mente vai ser contrária. Poxa, eu quero paz, quero todo mundo, né, que me irrite se afaste. Não, ele vai trazer o conflito, tudo dele para dentro do seu caldeirão, para ver se você realmente tem essa paz. Porque você pede, então você tem que ser antes de. A paz não vai assim, aperta um botão, agora eu sou paz e nada vai me aborrecer. É uma prática de reconhecimento de presença. Você está presente com o que você está pedindo? Então tá, eu sou paz. Então, vem o que for, eu vou resolver com toda tranquilidade. Então, todo mundo hoje quer paz, quer liberdade. Liberdade do quê? Dessas prisões que a gente, sutis, que a gente não vê. Às vezes você está num grupo que você não quer estar, você vai num lugar que você não quer ir, você está no trabalho que você detesta, que você odeia. Então, você quer liberdade de movimento, você quer liberdade de expressão, de falar. Então, você quer liberdade de tudo. Só que a presença eu sou é a única inteligência atuante na nossa vida e no nosso mundo a todo momento. Então a gente não reconhece isso. Então a gente diz que não tem paz, a gente diz que não tem liberdade. Mas aí, a partir do momento que você reconhece que você eu sou, reconhece o eu sou na sua vida, atuando na sua vida, você pode dizer sim, sim, eu sou livre, eu tenho liberdade, eu sou pacífica, minha vida é um paraíso, eu vivo na paz. Mas isso não é verdade, então, porque você ainda não chegou nesse estágio da presença eu sou, está totalmente preenchendo todos os poros da sua vida. E a outra coisa que ele fala, né, que a gente quer também liberdade financeira. Essa é a parte mais importante, a liberdade financeira. Aí ele diz assim, que você tem que sentir todas as fibras do seu ser, essa liberdade financeira. De que forma? Aí ele fala que ele tem duas afirmações para a gente fazer. Eu anotei aqui, né, no meu caderninho particular, e assim, olha, eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoados no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Então, esta é a liberdade financeira verdadeira. Este conceito trará para vós e você vai conservá-lo. E a segunda afirmação é: eu sou a riqueza de Deus em ação, agora manifestada em minha vida e no meu mundo e nos meus assuntos. Então, com essas duas afirmações, você vai ver que a porta vai se abrir. Não é agora, assim, imediatamente, por quê? Olha quanta coisa a gente acumulou para trás. Olha quanta negatividade está lá acumulada no nosso banco imaginário. A gente tem que dissolver aquilo tudo e agora começar praticando essas duas afirmações, tendo consciência da presença eu sou. Então, quando a gente for falar alguma coisa negativa de alguém, a gente, opa, peraí, não é bem assim, não, deixa isso para lá. Porque senão a gente vai estar sempre, né, recaindo, né, na tentação de falar mal de alguém. É isso que a gente tem que travar a nossa língua, nosso pensamento.
Não quero, não. Fulano fez isso aqui. Ok, deixa ele. Porque ele vai cuidar das ações dele, das consequências das ações dele. E eu vou cuidar das consequências das minhas ações, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos. Então, se eu não penso o mal do outro irmão que está lá, bem, eu estou ficando aqui, em paz, no ponto zero. É isso que a gente. Então, eu falei aqui, né? Ele fala uma coisa assim, super interessante também, que é todo indivíduo que sofreu alguma perda econômica, alguma perda de alguma forma, o que que vai acontecer? Ele fala assim, você tem que usar aquela maravilhosa afirmação de Jesus, que é, eu sou a ressurreição e a vida. Aconteceu uma coisa negativa, você já fala, eu sou a ressurreição e a vida desse assunto. Eu sou a ressurreição e a vida do meu negócio, da minha compreensão, ou do que seja necessário e pertinente. Você está entendendo? Aconteceu uma coisa que você não gostou, você já aplica essa eu sou a ressurreição e a vida disso. E aí você vai transmutando, ressignificando. O livro todo do Saint-Germain é para a gente se acostumar com isso. Transmutar, ressignificar, aquietar a mente tagarela e a gente poder viver a presença, viver na opulência de Deus, do todo, do universo, que está dando tudo para a gente o tempo todo. Mas só que não. A gente se prende muito, sabe onde? Fulaninha, não me sinto bem com fulano. Aquilo ali não me agradou. A gente fica cultivando, né, ó, pensamentos e sentimentos críticos de condenação, ódio, de qualquer espécie, até mesmo um leve desagrado, a gente está sempre cultivando aquilo, né? Vai lá, rega mais um pouquinho, não, mas fulano fez isso comigo, aí rega mais um pouquinho. Aí isso eu não perdoo. Vai longe, vai continuar perdido. Então, São Germain fala, invoca a lei do perdão, transmuta isso tudo, ressignifica isso tudo e utiliza a presença eu sou. Como? Aquietando o externo. Como se vai aquietar o externo? Vai meditar. Você não precisa ser um monge, né? Todo vestido, ficar naquele momento lá, virado para a parede, naquela posição. Não precisa, você precisa somente aquietar, entrar naquele momento. Se você não consegue ficar parado, sem pensar, pega um livro e fica ali sentadinho, quietinho. Mas aí você já vai com a intenção. Eu quero calmar, não vou deixar nenhum pensamento entrar aqui, vou me concentrar somente nisso. Então, é isso que a gente precisa é, fazer. E, por último, né, ele diz assim, que um pensamento maravilhoso para se viver é o seguinte: eu sou o pensamento e sentimento criadores perfeitos, presente em todas as mentes e corações de todos em todos os lugares. Primeiro a gente pensa assim, ok, eu sou o pensamento e sentimento criadores perfeitos em mim. Sou pensamento e sentimento criadores perfeitos em mim. E também em todas as outras pessoas. Porque se elas estão criando imperfeições na vida dela, é porque o pensamento e o sentimento delas estão indo para o lado errado. Não estão de acordo com a presença eu sou, mas isso não importa. A gente não pode ir lá esganar a pessoa e falar assim para ela, ô, acorda, a presença eu sou está aí, usa ela de forma positiva. Eu já tentei fazer isso com várias pessoas, que eu vejo assim, meu Deus, que essa pessoa ainda está patinando no mesmo lugar. Não dá para fazer, a gente só... O que que eu posso fazer? Pedir para que aquela presença eu sou que habita lá naquela pessoa, que ela acorde, que ela seja ativada, sei lá, que ela se manifeste, aí sim a pessoa pode, em algum momento, despertar e começar a utilizar a presença eu sou dela de forma positiva. Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Se tiver algum comentário, né, alguma pergunta, alguma questão, por favor, só escrever aqui embaixo que eu vou responder vocês. Muito obrigada mais uma vez. Até mais. Tchau, tchau.